Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal, na playlist Doutor Responde, e hoje a gente vai falar das dúvidas mais frequentes sobre transplante. Solta a vinheta. Seja muito bem-vindo, você que é novo no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Adolfo Bahamonde, eu sou cirurgião geral e oncológico, e aqui no canal eu falo basicamente sobre cirurgia geral, transplante de órgãos e oncologia. Ok? Para você que já está acompanhando o nosso canal, muito obrigado, é um prazer contar com a sua audiência. Vamos começar com a primeira. Bom, o que é o transplante? Transplante é basicamente a ação da gente transferir um órgão, tecido ou mesmo células, com a finalidade de substituir um órgão, tecido ou célula que esteja danificado ou que sua função esteja beirando a terminalidade, a fim justamente de reparar essa função que está se perdendo. Essa transferência ela pode ser feita a partir de um doador vivo ou até mesmo de um doador falecido. Isso vai depender muito do órgão, ou tecido, ou célula que a gente está falando aqui em questão. Os transplantes são realizados com o objetivo de tratar doenças crônicas que não têm outra forma de tratamento. Se você quiser um exemplo, a cirrose hepática, o diabetes tipo 1, a doença renal crônica, o paciente que está em hemodiálise, esse tipo de doença não tem remédio santo, não tem procedimento que cure, é só o transplante. Mas transplantar implica em uma série de riscos, né, que são inerentes ao procedimento, assim como sangramento, rejeição, enfim, não é uma coisa tão simples. Quais são os tipos de transplantes que existem? Bom, a gente tem um transplante que é feito com órgãos sólidos, por exemplo, fígado, rim, coração, pâncreas, intestino. Ok? Você tira o órgão de uma pessoa, que pode ser um doador vivo ou um doador falecido, e coloca em uma outra pessoa. Existe o transplante de tecidos, onde você pode pegar pele, cartilagem, osso, córnea de um indivíduo e colocar em outro. Tem o transplante de células, onde você pode pegar células, por exemplo, da medula óssea, células das ilhotas pancreáticas, células tronco, células imunes e transferir para uma outra pessoa. Existem os transplantes autólogos, que é quando a pessoa tira um tecido de uma parte do corpo e coloca em outra parte do seu próprio corpo, ou seja, ele doa para ele mesmo. Existe o transplante alogênico, que é quando um indivíduo com um DNA diferente doa para uma pessoa, então você acaba tendo um tecido com um DNA diferente sendo colocado no seu corpo, seja um tecido, um órgão, uma célula, enfim, é quando um indivíduo doa para outro, né, e acaba tendo essa diferença de DNA. Existe o transplante sinérgico, que é quando um mesmo órgão acaba sendo dividido para dois pacientes. Um exemplo clássico disso é o fígado. Muitas vezes a gente tem um doador compatível com um paciente, porém esse paciente ele é muito menor do que o próprio doador. Então, às vezes a gente pode pegar esse fígado de um doador que é grande, dividir no meio e esse fígado acaba servindo para duas pessoas. Então, acaba sendo um transplante que a gente chama de sinérgico. Existe o transplante xenogênico, que é um transplante que normalmente envolve a transferência de tecidos de uma espécie animal para outra. Que é uma coisa que está em desenvolvimento, mas ainda levanta uma série de questões aí que geram dificuldades para ser colocado em prática. Mas, com certeza, tem cada vez mais estudos sobre isso e é uma possibilidade futura que pode vir a fazer parte da nossa rotina. E aí tem vários outros tipos de transplante. Transplante de células-tronco, transplante de medula óssea, transplante de válvula cardíaca, transplante de face. Tem inúmeras modalidades de transplante por aí. Eu citei aqui para vocês as principais e as que são mais faladas. Qual é o único órgão que não pode ser transplantado? O único órgão que não pode ser transplantado é o cérebro. E acredito que vai ser muito difícil um dia isso acontecer. Isso requer muito estudo, isso requer muita compreensão. Falando dessa possibilidade, normalmente quando você está falando do cérebro, você está falando de neurônios, e os neurônios são células que têm um corpo e uma cauda, que chama axônio, e quando você transplanta um cérebro, pensando nessa possibilidade, você teria que, além de colocar no indivíduo, o indivíduo sobreviver temporariamente sem cérebro, você teria que restabelecer todas as conexões desses axônios, que são infinitamente pequenininhas ali. Esses axônios teriam que crescer novamente para poder restabelecer todas as conexões nervosas do paciente. Então, acredito que seja uma impossibilidade realizar esse transplante. Mas, historicamente falando, você tem órgãos que até então eram impossíveis de ser transplantados, Até um tempo atrás, muitas pessoas não acreditavam que seria possível transplantar um fígado, um coração, Se você for pensar lá na década de 30, 40, quando muito pouco se sabia sobre isso. Então, hoje, o transplante de pulmão, coração, fígado já são uma realidade. O cérebro, ele tem uma situação totalmente diferente, óbvio, Mas quem sabe? Quem faz a cirurgia de transplante? Quem faz a cirurgia de transplante é um cirurgião. Ele não precisa necessariamente ser um cirurgião formado só em transplantes, tá? Se você for pegar, por exemplo, a equipe que eu trabalho, a maior parte dos nossos cirurgiões são cirurgiões do aparelho digestivo que atuam, que tem treinamento, fizeram treinamento em inúmeras partes do mundo e hoje desenvolveram a técnica, tem uma expertise muito grande na realização dos transplantes, Mas eu, por exemplo, sou cirurgião oncológico e faço treinamento também junto com a minha equipe.
Mas você pode ter cirurgiões vasculares, urologistas, tá? Que fazem os transplantes a depender do órgão. De fato, o que precisa é de um cirurgião altamente treinado, mas o cirurgião sozinho também não vai fazer milagre. Então, o mais importante para o paciente, apesar de estar perguntando quem faz a cirurgia, é óbvio que é o cirurgião, mas muito mais importante do que o próprio cirurgião é ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe voltada para atender integralmente o paciente, e isso com certeza vai garantir um resultado do transplante melhor. Então, médicos clínicos, sejam nefrologistas, hepatologistas, cardiologistas, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, todos eles são muito importantes no acompanhamento e no desfecho desse paciente. Como é a vida de um paciente transplantado? Bom, o paciente transplantado, basicamente, eu costumo falar que ele troca de problema. Como assim? Dependendo da doença, a gente está falando basicamente de transplante de órgãos sólidos, né? Mas dependendo da doença que levou esse paciente a ser transplantado, esse paciente tem uma péssima qualidade de vida, né? Ele tem um órgão ali que está beirando a terminalidade. Então, pacientes, por exemplo, que tem uma cardiopatia importante, que precisam transplantar o coração, ou doentes cirróticos que precisam transplantar o fígado, ou até mesmo doentes com hepatite fulminante, pacientes renais crônicos que dialisam, esses pacientes eles costumam ter uma qualidade de vida muito prejudicada. É por isso que eles acabam procurando o transplante como modalidade de tratamento. Porém, quando a gente faz o transplante, a gente troca o órgão doente por um órgão novo, isso implica na necessidade de diminuir a atividade do sistema imune para poder evitar que esse órgão novo seja rejeitado. Além, claro, dos riscos inerentes ao próprio ato operatório, que por si só já é complexo. Basicamente, as emendas que a gente faz com os vasos sanguíneos, né? No fígado tem a veia biliar, no rim tem o ureter, que tem que ser colocado, reimplantado na bexiga. Então, assim, cada tipo de transplante vai ter a sua peculiaridade, é óbvio, mas a vida de um transplantado, basicamente, se torna uma vida de um imunossuprimido. Ele sai daquela situação onde ele tem uma péssima qualidade de vida, ele melhora bastante a sua qualidade de vida, mas ele continua precisando de assistência médica, ele continua precisando ir a consultas, fazer exames, enfim, ele não deixa de frequentar o consultório, o hospital, o que quer que seja, tá ok? Então a vida pós-transplante, ela requer cuidados, mas é uma vida com melhor qualidade, tá? Sem dúvida. Fora que, quando a gente está falando de transplante ser uma doença complexa, é um pós-operatório que requer cuidados, é um pós-operatório que é feito em unidade de terapia intensiva, né? O paciente ele recebe alta para o quarto, depois, né, de estar com o seu quadro todo estabilizado, e do quarto ele vai para casa. Então, em casa, né, em recuperação junto da sua família, ele é visto como um paciente que é imunossuprimido e vai fazer acompanhamento ambulatorial para o resto da sua vida. Qual é o órgão mais transplantado no mundo? Bom, eu levantei uns dados aqui rapidinhos da OMS de 2019 para poder falar, né, quais foram os transplantes que foram realizados, né, no mundo por órgão e tudo mais. Foram realizados em 2019 126.879 transplantes renais, 40.310 transplantes de fígado, coração foram 4.409, pulmão 4.119, pâncreas 1.570 e intestino 50. Então o órgão que é mais transplantado no mundo é o rim. Qual é o transplante mais realizado no Brasil? Bom, também levantei os dados aqui da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e Tecidos, a BTO. O rim também ganha aqui, tá? Em 2020, foram realizados 6.934 transplantes de rins, 2.621 transplantes de fígado, 379 transplantes de coração, 380 de pulmão, 65 de pâncreas, e ele até cita córnea aqui, que foram 28.980 córneas transplantadas, mas córnea é um tecido, ela não é um órgão sólido. Quem não pode receber transplante? Aí a gente está entrando naquela questão da contraindicação. Algumas contraindicações elas são momentâneas, outras são definitivas. Quando a gente está falando das momentâneas, a gente pode falar, por exemplo, de pacientes com infecções em curso. O que isso significa? Pacientes que estão tratando, por exemplo, uma infecção de pele, uma erisipela, uma pneumonia, uma infecção urinária, são pacientes que estão com uma infecção ativa e, se transplantados, vão ser imunossuprimidos. E se você vai diminuir a ação do seu sistema imune num paciente que está infectado, você aumenta a chance desse paciente ter um desfecho negativo, até mesmo óbito. Então, pacientes infectados têm uma contraindicação de fazer transplante. Eles podem tratar a infecção e depois eles são incluídos novamente na fila a fim de serem transplantados. A outra situação são pacientes que têm um câncer em atividade. Se você o princípio é basicamente o mesmo. Se você tem um câncer que ainda não está tratado, né, que não está considerado curado, e você vai transplantar esse paciente, você vai tornar esse paciente imunossuprimido e você vai diminuir uma das respostas do corpo dele contra esse câncer que está em atividade. Ele pode ter um desfecho negativo, né, por conta dessa imunossupressão em vigência de um tumor ativo. Outras situações que são talvez até definitivas, né, são pacientes que têm umas doenças crônicas que colocam o risco cirúrgico como muito elevado. É um paciente que não aguentaria ser submetido
submetido à cirurgia do transplante, ok? Então, pacientes que precisam transplantar, por exemplo, um rim, mas eles têm uma doença cardíaca muito grave, têm uma doença pulmonar muito grave, têm doença vascular muito grave, o transplante ele pode ser um fator prejudicial para o paciente. Então, algumas doenças crônicas acabam contraindicando. Outra situação, pacientes que têm doença psiquiátrica, dependendo do perfil da doença, né, não são todas as doenças psiquiátricas, mas dependendo do perfil da doença, o paciente não consegue transplantar porque ele precisa estar consciente da vida dele após o transplante. Então, ele vai precisar estar com as suas medicações em dia, ele vai precisar fazer imunossupressão, ele vai precisar passar em consulta. E se o paciente não tiver com o seu tratamento adequado da questão psiquiátrica, ele não vai poder transplantar. E outra situação são pacientes idosos, né? Porque a própria idade avançada pode ser um fator de risco muito grande para o ato cirúrgico, né? Então, acaba que pacientes idosos não conseguem transplantar, dependendo do órgão, claro. Qual foi o primeiro órgão transplantado entre humanos? Na maioria dos lugares, se você for procurar, você vai encontrar que foi em 1954, o Dr. Joseph Murray, né, fez o primeiro transplante renal intervivos, né, onde um irmão gêmeo doou para o outro, e foi o primeiro transplante intervivos bem sucedido de rim, né, no mundo. Então ficou marcado na história. Mas existe uma outra história que é datada de 1933, quando um cirurgião soviético na Ucrânia, chamado Yuri Voronoi, ele realizou o primeiro transplante renal entre humanos, tá, ok? Só que foi de um senhor de 60 anos que tinha acabado de falecer por consequência de um acidente. Ele pegou o rim desse senhor e colocou numa menina de 20 e poucos anos que tinha tentado suicídio com o mercúrio. Esse, de fato, foi o primeiro registro de um transplante entre humanos. Óbvio que não deu certo, né? Eles tinham tipos sanguíneos diferentes. Enfim, a paciente acabou falecendo, mas tem relatos que esse rim chegou até a produzir um pouco de urina e ele foi implantado na perna da paciente. Nessa época não existia a técnica cirúrgica desenvolvida que a gente tem hoje, né, para fazer o implante do rim, tá ok? Então você pode ter aí, foram duas situações diferentes, né? Uma foi intervivos, o outro foi do cadáver, mas o primeiro registro no mundo foi em 1933 com o Yuri Voronoi na Ucrânia. Qual é o transplante mais difícil? Bom, se eu puder colocar aqui em termos de dificuldade, na minha sincera opinião, o transplante de face ele é um dos transplantes mais difíceis porque quando você vai retirar a face de um doador, isso implica na ressecção de múltiplos vasos de fino calibre, assim como nervos que precisam ser colocados em um novo indivíduo. Então, são várias emendas de estruturas muito pequenas e delicadas, então você tem uma chance potencial ali de complicação maior, fora a questão da imunossupressão e outras coisas. Um outro transplante que é muito complexo, na minha sincera opinião, é o transplante de fígado. Requer um treinamento muito longo, né, para poder realizar. São 4 ali anastomoses vasculares, né, 4 emendas que são feitas com vasos diferentes. Também tem a via biliar. Enfim, isso requer treinamento, requer material, um anestesista competente, um pós-operatório adequado. Em termos de ser factível, né, todos eles são factíveis, cada um com a sua peculiaridade, mas também é muito difícil e a gente hoje esbarra numa grande dificuldade que é o transplante multivisceral, onde você transplanta em bloco ali fígado, pâncreas, intestino, um pedacinho do estômago, cólon, tudo isso em bloco. São muitos órgãos, né, que desperta uma resposta imune muito grande. Enfim, isso é um paciente difícil de você fazer uma boa imunossupressão no pós-operatório. Então, você tem essas modalidades de transplante aí, como transplantes de difícil execução e difícil manejo, né, no pós-operatório. Esse foi mais um Doutor Responde, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar a notificação, de deixar o seu joinha aqui. Isso é muito importante pra gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.